Vamos falar de comércio internacional. As exportações de carne bovina apresentaram queda de 6% em fevereiro deste ano, na comparação ao mesmo mês do ano passado. Esse dado da Secretaria de Comércio Exterior foi destacado em nota divulgada hoje pela Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos. O volume inclui carnes in natura, processada e subprodutos, miúdos, por exemplo. No mês passado, a indústria embarcou cerca de 217 mil toneladas. A receita, ao contrário, cresceu mais de 12% nessa comparação. O faturamento dos exportadores superou US$ 1 bilhão em 2025, na comparação com fevereiro do ano passado. Nos 2 primeiros meses deste ano, as exportações superaram 450 mil toneladas, com queda de 2% na comparação ao mesmo período do ano passado. A receita foi 12% maior, de mais de 2 bilhões de dólares. A China segue como maior importador da carne bovina brasileira. No primeiro bimestre deste ano, os chineses importaram mais de 183 mil toneladas, também em queda de 5% em relação aos 2 primeiros meses de 2024. A receita de quase 896 milhões de dólares, ao contrário, teve alta de 4,5%. O preço médio em 2024 foi de 4.417 dólares por tonelada e em 2025, 4.874 dólares. Portanto, o preço segue maior agora nessa comparação. O segundo maior importador foram os Estados Unidos, que pagaram menos pela carne. O preço médio em 2024 foi de 2.901 dólares por tonelada. E este ano, essa média, ou o preço dos americanos, que eles pagaram, aumentou para 3.360 dólares a tonelada. Depois, no ranking dos importadores, China e Estados Unidos, vieram o Chile e a novidade, Argélia. Outros importadores que tiveram crescimento relevante foram a Itália e a Líbia. No total, segundo a nota da Abrafrigo, 89 importadores aumentaram suas aquisições, enquanto outros 51 reduziram as suas compras, dentre eles a China, como acabamos de acompanhar. João Pedro Cuti Dias está aqui para comentar não só esse resultado, que foi de queda, mas principalmente o desempenho de março, que está seguindo em ritmo acelerado. João Pedro. Boa tarde a todos vocês. A questão de primeiro bimestre, isso foi questões pontuais, feriados na China, algum problema de embarque e tal. Mas o importante é que o preço médio subiu, o câmbio nessa época, no primeiro bimestre, acima de 5,70, 5,80, contra 5,10, 5,15, ou seja, em reais houve um aumento significativo na questão cambial e também a questão em dólar. A China deve agora, entrando no normal, deve voltar a consolidar como primeiro destino das nossas exportações de carne. A gente vê isso porque os frigoríficos estão procurando muito o boi China, o boi com menos de 30 meses, bem acabado, o animal bem acabado. Então, eles estão interessados. E o boi Europa também, como vimos agora há pouco. Né? Isso é uma boa notícia. A Itália, por exemplo, comprando a Itália, você teve os europeus que estavam sempre questionando o Brasil, a pressão dos lobbies, especialmente na França e na Irlanda, contra a carne brasileira, parece que agora arrefeceu um pouco, porque senão eles vão ter que pagar 10 mil dólares por tonelada. A carne deles é muito cara. E é uma carne que normalmente não é de animal de corte, normalmente é descarte de vaca leiteira, então não é uma carne tão boa como a nossa. O americano, que já é o segundo maior comprador nosso, ele compra essa carne nossa para fazer hambúrguer. E mesmo assim aumentou o preço também, né? Então isso é importante, você ter quantidade associada a um preço razoável. Então o Brasil está abrindo novos mercados e nós esperamos que esse ano Japão e Coreia do Sul também se consolidem como compradores nossos.
aí com certeza a gente vai aumentar mais ainda o preço médio da carne exportada do Brasil. O Brasil está destacando, esse ano possivelmente, vamos exportar. O primeiro semestre sempre é um pouco menos que o segundo semestre, mas nós temos o primeiro semestre mostrando resultados muito bons, né? Então eu acho que esse ano novamente a pecuária brasileira vai ter a válvula de escape pela exportação. E a Secretaria de Comércio Exterior divulgou agora à tarde o resultado da segunda semana de março da balança comercial, que voltou a registrar superávit. Nós acompanhamos aqui, o Brasil estava importando mais do que exportando. Na segunda semana de março foi o que nós estamos acostumados a ver, né, durante o ano inteiro. Ou seja, exportamos mais do que compramos do exterior. O superávit até a segunda semana foi de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. No mês de março, com essas 2 semanas, foram 8 dias úteis, o saldo é positivo de já perto dos 5 bilhões de dólares. E no ano, janeiro e fevereiro, o saldo está positivo de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. E o aumento das exportações agora teve como grande protagonista a agropecuária, que era importadora até poucos dias, João Pedro. Agora, a agropecuária, principalmente com as exportações da soja, a agropecuária voltou a ser protagonista, dando ao Brasil esse superávit. A soja alta de 24% nas vendas externas. E o café não torrado, o número pode parecer exagerado, mas é o que foi divulgado agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior. Aumento nas exportações de café não torrado de 166%. Isso pode explicar, evidentemente, João Pedro, porque o preço do café tá caro aqui, né? 166% a alta das exportações do café não torrado. Entre os importados, destaque para a alta de mais de 1000% de cacau em bruto, ou cacau torrado. Já em função dessa grande importação, dólar valorizado, do cacau em bruto, a indústria de chocolate no Brasil já admite preços mais elevados no ovo de Páscoa e já está até fazendo campanha. Se você não puder comprar o ovo de Páscoa, compre um bombom, compre uma barra de chocolate que você vai ficar muito bem servido. E eu acredito nisso, concordo, a indústria brasileira é muito boa, mas já prevendo um aumento no preço do ovo de Páscoa em função dessa grande importação da matéria bruta do chocolate, que é o cacau em bruto. João Pedro, vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina? Só um detalhezinho, só para comentar a respeito dessa matéria que tu falou agora. O café teve um aumento brutal no mercado mundial em função da queda de produção no Brasil e no Vietnã. 2 grandes produtores, o Vietnã de café robusto e o Brasil do café arábica. O que aconteceu? O mês passado ficou mais de 500 mil sacos de café parado nos portos brasileiros. Aí vem a questão da infraestrutura brasileira. A questão logística, falta de contêineres ou conseguir embarcar esses produtos, talvez esse aumento, em parte, foi o represamento do mês passado que aconteceu. O cacau, o Brasil era um grande produtor de cacau na Bahia era o grande produtor. Aí foi introduzida a vassoura de bruxa, uma doença, uma praga, uma doença que acaba com as lavouras de cacau. Fala-se que foi uma ação política, às vezes, de um grupo político que levou para derrubar os coronéis do cacau na região. Isso é uma notícia que corre no paralelo a isso. Mas, infelizmente, o Brasil hoje está conseguindo conviver com a vassoura de bruxa. Outros pontos estão sendo produzidos de café no Pará, em Rondônia, cacau, no Pará, em Rondônia, em outros lugares, e agora querem fazer o plantio de cacau junto às florestas. Isso é muito bom, porque vai viabilizar muitas pequenas propriedades. E o cacau hoje está sendo, o aumento no mercado internacional foi maior que 100% em relação ao ano passado. Bom, vamos ver então as exportações de carne bovina. Você lembra que nos 2 primeiros dias úteis de março, a média diária superou 20 mil toneladas. Agora, nos 8 dias úteis, essa média caiu
para 14.680. Muita gente pode falar, caíram as exportações. Não, mas esse número, 14.680, é um número muito acima dos que nós estamos acostumados a acompanhar. É um dado histórico. Veja só que na média, na comparação com a média diária de março do ano passado, houve aumento de mais de 76%, esses 14.680 toneladas. E no acumulado dos 8 dias, 117.500 toneladas, vamos arredondar um pouco, 117.500 toneladas, o que o Brasil já exportou e muito até agora no mês de março. Vamos ver a média, o preço médio da tonelada. Estados Unidos, no mês passado, vimos agora há pouco, pagaram 3.000 e poucas toneladas. A média agora de março, 4.869 toneladas. Em março do ano passado, 4.529, alta de 7,5%. O que significa, João Pedro, que tem muita gente pagando bem acima desses 4.869 toneladas. Foi um exemplo que você falou aquela hora ali da Itália. É importante que a gente volte a operar com o mercado europeu, com a União Europeia, porque eles compram carne, compram cortes que pagam o melhor preço, né? Então, eles importavam muito dos Estados Unidos e da Austrália. Dos Estados Unidos, com certeza, o preço está sendo muito alto para eles lá. Então, a tendência natural é procurar o Brasil. Eles querem uma série de coisas, querem colocar as fazendas na Trace List, toda aquela burocracia que tem, mas se eles pagarem que compensa, é provável que o pessoal vá fazer isso aí. E você também tem o país, como tu falou, como você mostrou ali na Argélia, era um país que não tinha participação. Hoje está indo em 4º lugar para nós, comprando a carne nossa. Isso é muito bom. Ou seja, nós temos novos mercados para abrir, principalmente aqueles que nós sempre falamos aqui, Japão e Coreia do Sul. Então, esse ano pode ser um ano de consolidação do Brasil no mercado internacional. Essa COP30 que vai acontecer agora em Belém, no Pará, é o momento da pecuária brasileira mostrar ao mundo como é que nós produzimos. Aquilo que o Totti, nosso amigo, falou aqui, é verdade. Ou seja, nós produzimos um boi que atende os princípios modernos. Ou seja, ele se alimenta de fibra vegetal, transforma em proteína. Ele é um animal abatido precocemente, ou seja... Fica menos tempo emitindo. E outra coisa, a maneira que nós produzimos, pegar o pasto tropical hoje e fazer o manejo correto dele, nós vamos fixar muito carbono. Cada 1% de matéria orgânica que nós colocamos no solo, são 10 toneladas de carbono ou 26 toneladas de CO2. Ou seja, o pasto passa a ser um grande represador, um grande retentor desse carbono na atmosfera. Então, nós podemos ver aquela ideia que os europeus falam, less meat, less eat, menos carne, menos calor, não funciona no Brasil. Bom, as carnes suína e de frango também tiveram um bom desempenho até agora em março. Vamos ver os números divulgados agora há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior. Carne suína, 6.430 toneladas por dia. Nos 8 dias, mais de 51.000 toneladas, alta de 63% em relação à média diária de março do ano passado. Carne de frango também muito bem até agora, em março, 28.470 toneladas por dia útil. No acumulado do mês, 227.700 toneladas, alta de 45% em relação à média de março do ano passado, João Pedro. Em aves, nós temos, vamos chegar a muito mais de 500.000 toneladas exportadas durante o mês. Ou seja, o Brasil poderá se tornar o primeiro país a exportar 6 milhões de toneladas de carne de aves. A produção nossa, a agricultura tem um ciclo muito rápido, ou seja, tendo demanda pela carne, você põe mais ovos incubados, 21 dias depois tem mais pinto, 42 dias depois tem carne pronta. E nós temos os dois elementos básicos. Primeiro, alimentação. Você tem hoje, o Brasil produz milho e farelo de soja, derivados proteicos para fazer a ração. E depois tem um modelo de produção em que o produtor rural participa ativamente, ou seja, ele é o integrado, ele recebe a tecnologia, a melhor tecnologia que tem na criação de aves, o melhor material genético, tudo isso ele recebe
e ele tem um comprador garantido com 42 dias, vai buscar o frango dele lá na galpão. Então, tudo isso fez com que a avicultura se consolidasse como o primeiro lugar nas exportações mundiais da nossa carne de aves aí. A soja foi o destaque nas exportações, grande responsável pela reviravolta do saldo da balança comercial, agora com superávit em março, 855 mil toneladas por dia, já foram exportadas 6.840.000 toneladas e a alta de 35% em relação à média de março do ano passado. Milho continua patinando, o preço do milho, vimos agora há pouco em Campinas, na semana passada, o indicador CPEA terminou perto de R$ 90 a saca, o produtor está vendendo ou optando por vender o milho aqui dentro. 76.600 toneladas por dia até a segunda semana de março, no total 612, quase 613 mil toneladas, mesmo assim com um aumento muito grande em relação à média diária de março do ano passado. É que o milho no Porto chegou a 88, né? Esse que é o problema. Antes estava 70, 60 e pouco e o mercado estava trabalhando acima de 80. Hoje, esse mês agora de março, o preço médio do milho é 88. Talvez, eu creio que seja algum material que tenha no Mato Grosso, naquela região mais ao norte, que você consegue levar, tem um custo logístico menor, levando de barcaça até um porto de Barcarena, ou a transferência para navios em algum outro local de transferência, ele seja competitivo. Então, isso é bom para o pessoal, para a segunda safra aqui brasileira, que é a grande safra de milho, que está plantada agora, está plantada uma boa parte, acho que tem mais de 80% já plantado, que a Conab fala em 90 milhões de toneladas. Se realmente ficar em 90, você vai ter uma redução do preço do milho, mas mesmo assim, que vai chegar a um ponto que vai compensar para o produtor. E até é bom que aconteça isso, para compensar um pouco esse baixo preço que ele está recebendo pela soja. Hoje no Porto a soja está R$ 134, está muito barata a soja no Porto, em relação aos custos de produção. Quem colheu bem, 60 sacos, 70 sacos, está ótimo, mas tem muita gente que colheu menos que isso, principalmente no Rio Grande do Sul, sul de Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Paraná, que colheram menos. Então, para esse pessoal, se houver uma melhoria no preço da soja, ajudaria bastante. A exportação está forte, vai exportar, o Brasil vai chegar a 107, 106 milhões de toneladas de soja exportada, porque a safra nossa tem vários números no mercado, mas se aproxima de 170 milhões de toneladas.